Olá a todos, esse aqui é um vídeo resposta baseado nas perguntas que eu recebi do professor Poleto da turma 121 a respeito daquele meu vídeo falando sobre se é possível obter 100% da energia renovável. Agradeço desde já, porque as perguntas foram muito boas e também muito difíceis e complexas. Por isso eu vou dar uma leve coladinha e eu vou, além de ler as perguntas, às vezes eu posso dar uma olhadinha na minha cola que eu fiz aqui, porque teve que ser feita uma leve pesquisa para responder essas perguntas. Então vamos começar. A Yasmin perguntou: se a cada etapa pela qual a energia passa até chegar no seu destino, perdemos uma parte dela, por que não investimos em diminuir as etapas? Bom, Yasmin, eu acredito que diminuir as grandes etapas que eu citei naquele vídeo seria algo muito difícil de ocorrer. As etapas que eu estou mencionando são a de produção, de transmissão e de armazenamento. Mas como eu comentei naquele vídeo, a etapa de armazenamento ela é opcional, já que ela também é uma das mais complicadas para a questão da eficiência, como eu também tinha mencionado. No entanto, a etapa de transmissão e produção são muito difíceis, principalmente a da produção, obviamente, porque tem que produzir essa energia de algum lugar. Por conta disso, temos a rede elétrica, que ela não armazena energia. Por isso que ela tem que estar sempre com uma produção constante e ela tem que, saber o quanto vai ser necessário. Mas pelo menos nesse caso, ela não precisa armazenar, já que é a pior etapa, mas tem ainda a etapa de produção e de transmissão. Falando nisso, eu não tenho muita certeza como é que está rolando isso atualmente, mas quando eu pesquisei a respeito daquele meu trabalho de sustentabilidade na Multifeira, ainda existe esse sistema de produção de energia fotovoltaica que é chamado de on-grid. Basicamente, o que significa? Tu produz e aquilo que tu não conseguir produzir, que tu tá demandando, tu vai puxar da rede elétrica, ou seja, tu não separa a tua casa da rede elétrica ou onde tu tá produzindo essa energia. Da mesma forma que se tu produzir em excesso, tu leva essa energia para a rede elétrica, porque tu não vai estar armazenando essa energia de nenhum jeito, e tu ganha com isso créditos de carbono, ou seja, quando tu precisar daquela energia novamente, quando a demanda não corresponder à produção, e daí tu puxa esses créditos, daí tu não é descontado tanto da conta de luz. Ou seja, nos meses de verão, por exemplo, que tem mais sol, tu vai produzir mais e tu vai gastar menos com a conta de luz, e quando for de meses que tem muito nublado, chuvoso, tu pode resgatar esses créditos de carbono. Não sei se isso ainda funciona. Falando na transmissão, a única maneira de evitá-la seria que a própria fonte que vai consumir essa energia produza essa energia também, ou muito próximo disso. No entanto, isso me lembra alguma coisa... Sim, os automóveis. Contudo, fazendo esse sistema, a gente pode acarretar em outro problema, que é o transporte desse combustível. Por exemplo, digamos que você queira ter seu próprio gerador na sua casa, gerador a gasolina. Basicamente, ele ia funcionar muito parecido com uma termoelétrica, como eu citei naquele vídeo também. No entanto, as termoelétricas elas provavelmente vão estar perto de uma fonte ou elas vão produzir em grande escala, enquanto você vai ter que ter o gerador, gastar então comprando esse gerador, vai ter que comprar essa gasolina que ela vai ter que ser transportada até a sua casa, sendo você indo até o posto ou sendo o posto pegando da fonte. Então você vai ter um gasto excessivo além do transporte, desse transporte simplesmente para pegar a gasolina para botar na sua casa. Então eu te pergunto, o que você acha que gasta mais? Você trazer essa energia para sua casa, ou seja, na forma de gasolina, ou você simplesmente pegar da rede elétrica que está na sua cidade e colocar na sua casa? Então o que eu sugiro, seguindo a pergunta da Yasmin, em vez de diminuir as etapas macros, diminuir os problemas envolvidos nas etapas micros. Ou seja, a questão da produção, da transmissão, o que dentro dessa etapa pode ser melhorado. O exemplo mais disso é entender a questão da locomoção dessa energia, ou seja, se tu diminuir o quanto tem que essa energia percorrer, vai ser mais eficiente, obviamente. Então eu sugeriria que se diminuísse a questão dos problemas envolvidos nessas etapas que eu citei naquele vídeo. Mas essa questão de diminuir a locomoção eu vou citar ao longo de outras perguntas que surgiram também da turma 121. A segunda pergunta é do Miguel, e foi a seguinte: uma das razões para a dificuldade que tem os carros elétricos de entrar de vez no mercado é o seu alcance. Neste é definido pela capacidade de armazenamento energético no veículo, dividido pelo seu consumo por quilômetro. Carros à base de combustão têm seu armazenamento energético como combustível líquido, geralmente gasolina, diesel ou etanol, todos os quais têm uma alta densidade energética. Carros elétricos são à base de baterias,
cuja densidade energética é incrivelmente reduzida, o que diminui seu potencial de locomoção. Existe atualmente alguma bateria ou sistema de armazenamento elétrico que tenha densidade energética igual ou superior aos combustíveis líquidos? Se não, o limite do armazenamento das baterias é regido por algum princípio teórico ou somente pela falta de pesquisa? Bom, primeiramente, foi muito boa a explicação sobre por que os carros elétricos não estão totalmente à tona, embora que seja muito mais fácil do que antigamente conseguir os carros elétricos, ainda eles não estão totalmente em todo lugar. Complementos em que, além da questão da autonomia, podemos discutir a respeito da recarga, custos de produção, como essa bateria vai ser recarregada e por aí vai. No entanto, o tópico é sobre capacidade energética, ou como o Miguel citou, densidade energética. Contudo, densidade energética pode ter duas vertentes dependendo da maneira como a gente está avaliando ela. A gente pode mensurar a capacidade energética pela massa do combustível ou do corpo, enfim, num termo mais físico, ou pelo seu volume. Geralmente mensuramos essas formas pelo megajoule por quilograma, quando a gente está envolvendo massa, ou megajoule por litro, quando a gente está trabalhando com volume. E a gente pode ver muito bem essa questão da diferença do combustível comparado com seu volume e massa num gráfico de dispersão, como eu vou deixar aparecendo agora na tela. Dependendo do contexto que estamos estudando, é fácil notar qual grandeza vai ser mais útil. Para levantar um foguete, por exemplo, o mais importante é reduzir a massa. Por isso, vamos preferir usar combustíveis com alta densidade energética por unidade de massa. Voltando para os carros, vemos que na tabela, os principais combustíveis líquidos, como a gasolina, diesel e etanol, estão no meio termo entre os parâmetros de massa e volume, naquela diagonal. O que faz muito sentido, pois nos carros não temos um armazenamento com volume abundante e não queremos deixá-lo pesado também. Atualmente, grande parte das baterias é feita de lítio, que no gráfico mostra a discrepante diferença quanto os combustíveis líquidos. As baterias funcionam por reação química, ou seja, são carregadas e descarregadas por processos de óxido-redução, também conhecidos como reações eletroquímicas. Por isso fica muito difícil responder a questão da bateria se tem algum limite teórico, porque dependendo dos componentes que são utilizados na bateria, esse limite pode mudar, a velocidade que carrega pode mudar, o número de ciclos também que envolvem essa bateria também pode mudar. Assim, a pesquisa tem buscado novos materiais que armazenam mais, de maneira mais rápida e que aguentem mais ciclos antes de viciar. Um exemplo disso é o grafeno, um material tão popular nos últimos tempos. É um material bidimensional, formado apenas por átomos de carbono em formatos em arranjos de hexágonos. E esse material parece um Superman dos materiais, porque ele é ultra resistente e ele é um ótimo condutor elétrico. No entanto, eu vou deixar vocês procurar mais a respeito disso porque o conteúdo é muito vasto e não cabe nesse vídeo. Portanto, atualmente, realmente, os carros ficam devendo na questão de autonomia, o que pode atrapalhar em viagens muito longas, mas em viagens rotineiras, por exemplo, ir até o supermercado, ir para o trabalho ou para a escola, isso provavelmente não está afetando muito atualmente. Vou deixar mais alguns vídeos na descrição a respeito sobre essa questão das baterias, a revolução das baterias e tudo mais. A pergunta da Rafaela foi a seguinte: a qualidade e eficiência da energia muda de acordo com as diferentes regiões de um país? Sim, mas depende, como tudo na vida. Pensando em um país como o Brasil, muito diverso em biomas e em desenvolvimento socioeconômico, podemos pensar em dois sistemas que afetam a eficiência da energia. Um é o ambiente externo e a infraestrutura energética. Embora os efeitos possam ser muito pequenos, a resistência elétrica de um condutor é influenciada pelo seu comprimento, área da seção e resistividade do material, esta afetada pela temperatura. Dessa forma, o ambiente poderia afetar principalmente a questão da temperatura, o que não chega a ser um efeito tão alarmante assim. Por exemplo, se compararmos duas fiações idênticas de cobre, uma no lugar mais frio do país, Curitiba, lógico, a 0 graus Celsius, e no Rio de Janeiro, nos seus 40 graus Celsius, temos um aumento próximo de 15% da resistividade. Além disso, outros efeitos como a umidade, campo magnético, podem também afetar a passagem dos elétrons por esse condutor, prejudicando a eficiência do transporte dessa energia. Contudo, outros efeitos muito mais preocupantes podem ocorrer devido à infraestrutura inadequada, principalmente para a transmissão de energia. Por exemplo, se toda a energia de uma grande metrópole precisar vir de uma única usina distante e o cabeamento não for adequado, pode haver muito mais problemas além da questão da resistência elétrica. Agora temos a quarta pergunta da Maria Júlia, que diz o seguinte: no vídeo é comentado sobre a possível produção de energia através de bactérias. Como ela seria produzida? E seus impactos ambientais seriam nulos?
Eu fiquei sabendo essa questão da produção de energia por bactérias dentro da empresa Júnior onde eu trabalho. O que eu posso dizer a respeito é que já existe um sistema comercializado chamado de Mudwatch, que são basicamente bactérias que elas vivem na lama e baseado em alguns restos orgânicos elas conseguem produzir energia elétrica. Mais ou menos assim que funciona, não sei direito o certo. Vou deixar o link na descrição a respeito disso. Majoritariamente ainda está muito dentro da pesquisa. Esse tipo de produção é conhecido como células de combustível microbiana. Basicamente, algumas espécies de bactérias relativamente comuns conseguem converter energia química em energia elétrica. A grande vantagem disso é que as bactérias podem consumir diversos tipos de materiais, como material orgânico, dejetos orgânicos e até mesmo alguns materiais radioativos. Ou seja, elas seriam muito úteis para a questão da limpeza de alguns setores, e não muito para a questão da energia que elas conseguem produzir. Um exemplo muito legal que eu vi é de que botaram essas bactérias dentro de um sensor que ficou embaixo d'água, no mar, registrando alguns efeitos dentro do mar. E se fosse botar uma bateria seria muito inviável, porque tu ia ter que ficar trocando essa bateria e tudo mais. Então se tu bota essas bactérias, elas vão se alimentar do próprio ambiente onde elas estão. Isso é muito interessante. Com relação a se tem algum impacto ambiental, eu não sei. Contudo, como vemos na biologia, se alguma população atinge um número muito elevado acima do que o ambiente está preparado para ela, pode haver alguns problemas. Mas isso já é achismo meu. Vamos para a quinta pergunta do Augusto. Considerando que a maior parte da energia produzida é escoada para um ramo industrial, seria efetivo investir recursos para adaptar celulares e laptops para conseguir sua própria energia, uma vez que parte de toda a energia produzida é perdida antes mesmo de chegar às tomadas e aparelhos? Respondendo a sua pergunta, Augusto, não, na verdade não valeria muito a pena. Quando eu disse naquele vídeo que a questão do armazenamento é uma das piores e tudo mais, principalmente nessa questão dos celulares, laptops, eu estava querendo dizer na questão da autonomia, claro, da eficiência também, mas principalmente da autonomia, como foi comentado na pergunta dos carros elétricos. Claro que uma parte dessa energia com certeza vai ser perdida na questão de quando você está carregando o celular, na hora de carregar e descarregar, você sempre vai ter algum tipo de perda. Por exemplo, quando você está carregando o celular, tu percebe que a fonte, o celular mesmo, às vezes podem esquentar um pouco. Contudo, eu acredito que os aparelhos celular, laptop ou notebook, enfim, eles casam muito bem com a questão das baterias, porque trazem uma ótima questão de conforto, porque assim ele tem um consumo constante, ou praticamente constante, e também tu não precisa deixar o tempo todo ele na tomada, que fica um troço muito chato e não é o objetivo dos celulares em si, por exemplo. Se você estivesse pensando em produzir a própria energia nesses aparelhos, você deveria acarretar com dois problemas que eu vou citar, que é a estabilidade e o combustível. Estabilidade quer dizer que você tem que lidar com flutuações de tensão. Mesmo quando você está na tomada da sua casa, no 110, 220 volts, a produção de energia e a energia que chega na sua casa pode ter alguma flutuação de tensão. Ou seja, a tensão às vezes ela não é bem 110 ou bem 220, às vezes pode ser um pouco mais e um pouco menos. Por conta disso, antigamente existia aqueles computadores que tinham um estabilizador que se desse algum tipo de problema com relação a essa flutuação de energia, ele dava conta do recado. Atualmente, boa parte dos aparelhos eles conseguem aguentar numa faixa de tensão. Alguns são até bivolts e outros tem uma margem para o consumo que eles utilizam de tensão. Pensa assim, um painel solar não seria o ideal para deixar um smartphone. Primeiro, porque ninguém vai querer deixar ele no sol. Segundo, porque ele vai esquentar. E terceiro, porque poderia ter esse problema, como eu citei, da questão da flutuação de energia. Fora isso, se você quisesse usar algum tipo de combustível para armazenar essa energia diferente das baterias, você teria aquele problema do transporte, que o combustível chegar na sua casa, como eu citei na primeira pergunta, o que pode acabar gastando muito mais energia do que você simplesmente colocar o carregador no seu celular e na tomada. O que você poderia pensar a respeito disso é a produção na sua própria casa e manter o uso das baterias nesses aparelhos pela questão da comodidade, como eu falei. Usando placas fotovoltaicas, por exemplo, você poderia produzir sua energia, que evitaria a questão do transporte do combustível, se tu estivesse pensando na questão do gerador. Você diminui a questão da transmissão de energia, porque a energia estaria sendo produzida na sua própria casa, e você também estaria gerando energia limpa, diferente de, por exemplo, produzindo uma termoelétrica. Agora, a sexta e última pergunta é da Luísa, que diz o seguinte: o que é mais viável? O país como um todo ter vários pontos de produção de energia espalhados e transmitir a energia em escala nacional, ou cada região ser responsável pela sua própria produção de energia e transmissão baseada nos recursos naturais disponíveis lá? Por exemplo, na região sudeste, uma das matrizes mais utilizadas seria a solar, pois a região fica mais próxima à linha do Equador. Já na região sul, seria usada energia eólica, já que no litoral há muito vento.
Por acaso já acontece algo parecido em outros países? Isso seria possível? As respostas anteriores já deram algum certo tipo de spoiler? E a resposta é sim, produzir energia em pequena escala é bem mais eficiente do que produzir em larga escala num nível de país, como a pergunta citou. Antes de dizer os benefícios desse sistema local, eu vou falar de algumas vantagens envolvidas na questão do sistema mais global. A maior vantagem de ter a produção mais centralizada num país inteiro é a questão da conexão da rede, o que possibilita uma estabilidade muito boa, novamente falando sobre a questão da flutuação de tensão, como eu citei nas perguntas anteriores. Porque dessa forma, se alguma produção de energia cair, por exemplo, alguma hidrelétrica falhar e tudo mais, se todo o país estiver conectado por uma rede, esse problema vai ser diminuído ou vai ser normalizado, nem vai sofrer nenhum tipo de dano na rede elétrica, o que é muito bom. Outro ponto poderia ser a vantagem espacial, porque se você tem grandes centros de geração de energia, você poderia deixar eles longe da cidade, o que daria mais espaço urbano, e você diminuir o espaço que você tem que deixar para essas produções. Contudo, você vai ter o problema da eficiência na questão da transmissão e você também vai ter um custo de fiação elevadíssimo. Por conta disso, uma boa alternativa, como foi mencionado na pergunta, é aproveitar os recursos locais. Dessa forma, você utiliza o melhor que a região pode prover e também diminuir os gastos com a transmissão. Contudo, não são todos os países que têm uma diversidade e abundância de tantos recursos naturais como o Brasil, que tem diversas bacias hidrográficas, vento nas suas costas e sol abundante por boa parte do território. Por conta disso, muitos países ainda dependem de recursos fósseis, por conta da independência climática que eles trazem, como eu citei no vídeo novamente. O que vem acontecendo há pouco tempo são as comunidades de energia, Energy Community, que basicamente você se torna um sócio na produção e geração de energia. Como isso funciona? Basicamente, uma iniciativa privada, ela constrói um centro de geração de energia especificamente para uma pequena comunidade. Você, com algum grupo de pessoas, contrata esse serviço, pode ser de duas maneiras. Ou você compra uma parte dessa produção, se fosse placas fotovoltaicas, você poderia comprar uma parcela dessas placas, ou você pode alugar a produção dessa energia. Ou seja, você paga uma mensalidade correspondente à porcentagem que você tem daquelas placas, obviamente menor do que a questão da energia elétrica pela rede, e você, então, toda aquela energia que aquela placa fotovoltaica produzir, por exemplo, é sua. Assim você diminui a conta de luz. Contudo, esse sistema ainda não é off-grid, ou seja, você ainda depende da rede elétrica e se der algum problema nessa produção, você ainda vai usar a rede elétrica para suprir a sua demanda. Mas já começa a ajudar quem pensa em investir e tem uma causa em comum, que é a questão da produção de energia limpa. Deixarei alguns links na descrição falando a respeito disso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero ter sanado algumas dúvidas e ter plantado uma curiosidade para ir atrás desse conhecimento todo que eu citei e das coisas que eu espero que vocês procurem mais a respeito. Até uma próxima!